Descubra como vencer o estresse e a ansiedade sem nenhum preparo. Quer saber como? Então fica comigo nesse vídeo até o final. Meu nome é Francisco Araújo, eu sou especialista em saúde mental e tenho ensinado pessoas comuns a libertarem-se do estresse e da ansiedade, dominando suas emoções do zero. E para começar, eu tenho uma história para te contar. Essa história talvez você já ouviu, talvez não. É a história de Davi e Golias. Pois é, dizem que Davi viveu há muito tempo atrás na cidade de Israel. E naquele tempo, Israel era uma região que sofria muitos ataques. Então os israelitas tinham que viver com essa realidade de batalhas, de guerra e defesa do seu território. E Davi, por ter algumas características físicas, como baixa estatura, ser magro, enfim, era visto por sua família e pela sua comunidade como uma pessoa meio que sem valor. Porque se precisassem dele para a guerra, ele não seria um bom soldado. Era isso que eles pensavam. E além disso, pessoas que não conseguiam grandes feitos também não eram bem vistas pelas sociedades. Então, para você conseguir, a mentalidade era essa: conseguir grandes feitos, grandes resultados, você teria que ser um bom soldado, que ter algumas habilidades que Davi não tinha. Davi trabalhava com as ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Mas houve um dado momento na história de Davi em que Israel estava sofrendo mais um ataque de um exército. E nesse exército existia um grande guerreiro, invencível até então, que se chamava Golias. E Davi estava participando da defesa daquelas terras. Estava com o exército dos israelitas. Então, aquele exército de israelitas estava sendo constantemente desafiado para derrotar Golias. Eles queriam provar que Golias era invencível, aquele exército que estava atacando. Então eles diziam: existe alguém no exército de Israel, entre os israelitas, capaz de derrotar nosso Golias, invencível? Eles imaginavam que Golias era invencível porque ele era de estatura acima do normal. Dizem que ele tinha mais de 2 metros. Imagine um guerreiro com mais de 2 metros de altura, forte e muito habilidoso no confronto, na luta. E foi aí que Davi, após um certo tempo, em um dado momento, decidiu enfrentar Golias. Davi, dizem alguns, que tinha aproximadamente 1,60 m ou menos. Então se imagine nesse momento como Davi, tendo essa estatura, sendo um pastor de ovelhas, defendendo a sua nação e indo enfrentar Golias, um guerreiro até então invencível. Davi foi o único corajoso que tomou essa atitude naquele momento. Dizem que Davi, ao começar o confronto com Golias, se manteve à distância. Ele não tinha a armadura ou as espadas, assim como a maioria dos guerreiros. Mas o que ele tinha era uma corda que o ajudava a lançar pedras. E Davi então começou à distância lançar pedras em Golias. Em Israel existem muitas pedras. Para cada lado que você olha, você encontra uma pedra. Então Davi começou a pegar as pedras e, mantendo a distância de Golias, a lançá-las nele. E ao mesmo tempo, é claro, se afastando da aproximação de Golias. E no final dessa história, o que acontece? Davi consegue acertar uma pedra que define o resultado dessa batalha. Ele acerta uma pedra no meio da testa de Golias e Golias acaba caindo. Derrotado, Golias vira um símbolo para a nação de Israel ali, de vitória através de Davi. É mais ou menos assim que acontece a história de Davi. E o que ela tem a nos ensinar?
E o que ela tem a ver com estresse e ansiedade? Como nós podemos aprender com ela? Bom, primeiramente, nós precisamos entender que há uma grande diferença entre Davi e Golias, mas essa grande diferença não está no tamanho deles. É claro que as pessoas, naquele momento, observavam apenas isso. A mudança no tamanho, nas habilidades de luta, na força, isso era nítido. Mas existe uma diferença que não está muito fácil de se observar com os olhos. É uma diferença interna entre esses dois personagens. Davi, imagino eu, tinha uma grande diferença em sua mentalidade em relação a Golias. Pense bem, um pastor naquela época deveria ser bastante inteligente, flexível e ter habilidades que guerreiros não tinham. Afinal, um pastor deve ser inteligente e flexível e lidar com situações de cuidado. Enfim, Davi, nesse sentido, era muito diferente de Golias, que naquele estágio, naquele momento, acredito eu, estava totalmente convencido que era invencível de fato. Essa diferença de mentalidade fez com que Davi conseguisse derrotar Golias. Um obstáculo que para a maioria era invencível. E o estresse e a ansiedade, o que tem a ver com isso? Bom, o estresse e a ansiedade muitas vezes podem parecer como um Golias para nós. E é de surpresa que muitas vezes as situações de estresse e ansiedade nos pegam diariamente. Num primeiro momento, nós as vemos como um Golias. Por quê? Não sabemos como lidar com elas. Nós não estamos preparados para isso. A nossa mentalidade não está pronta para lidar com estresse e ansiedade. Toda hora que nós nos deparamos com o Golias diariamente, nós nos diminuímos mais e mais e nos sentimos incapazes de enfrentá-lo e, quiçá, até mesmo de vencê-lo de longe. Então, entenda o porquê que a nossa mentalidade é tão importante para vencer o estresse e a ansiedade, mesmo sem aparentemente estarmos preparados. Assim como Davi naquele momento. Quem diria que Davi conseguiria vencer Golias, ou até mesmo que ele estava preparado para aquela situação? De forma alguma. Mas essa diferença de mentalidade com certeza definiu o resultado dessa batalha, desse enfrentamento que Davi passou. Segundo detalhe, coragem. Davi teve a coragem, tendo consciência antes disso de sua mentalidade, de sua fé. Afinal, Davi foi defender também a sua fé quando enfrentou Golias. Tendo essa coragem, intuição, essa iniciativa de enfrentar Golias, Davi definiu ainda antes dessa luta qual seria o resultado desse obstáculo. Então é preciso nós aprendermos com isso. Davi teve a coragem, primeiro a mentalidade, mas teve a coragem de agir e enfrentar Golias. Nós não conseguimos derrotar algo, vencer alguma coisa, se não enfrentar. A nossa mentalidade define muitas vezes como nós iremos agir. Se nós enfrentamos ou corremos o perigo. Então, tendo uma mentalidade a seu favor, uma mentalidade que faça com que você seja consciente de si mesmo e seja corajoso para agir no momento em que o estresse e a ansiedade surgirem, farão com que você consiga vencer esse obstáculo. Agora, existe um terceiro ponto com o qual nós podemos aprender através dessa história. Na batalha, você deve se focar em um passo, uma ação de cada vez, assim como Davi.
Imagine Davi no momento da batalha, vendo Golias à sua frente, gigante, e tendo somente como ferramenta uma corda, um laço, alguma coisa que conseguisse projetar as pedras que ele tinha. Imaginou? Se você vê Golias como um todo e observa todos os perigos que ele consegue oferecer para você, você se desesperará. E o desespero faz com que nós novamente perdemos a coragem. Ele direciona a nossa mentalidade para algo negativo, a nossa mente para coisas negativas, para um resultado que não nos favorece. Então, quando Davi observou que através da ferramenta dele ele poderia atingir certos locais de Golias, foi nisso que ele focou. Um lançamento, um tiro de cada vez. E é isso que nós devemos sempre lembrar. Para vencer o estresse e a ansiedade, nós precisamos focar em cada passo, em cada tiro por vez. Porque haverá um tiro, um movimento, uma ação que fará toda a diferença. Quando nós deixamos de observar o problema como um todo, ele se torna bem menor. E veja, dessa forma nós conseguimos nos tornar gigante diante dos problemas. Você consegue fazer o oposto. Os problemas começam assim, diante da gente, mas quando você fraciona ele, quando você decide fazer uma coisa de cada vez, o que acontece é isso. Você se torna grande, você se torna capaz de destruir com esse obstáculo, de vencer esse estresse e essa ansiedade, um passo de cada vez. Então agora nós conseguimos observar o porquê que esses 3 pontos são tão importantes, relacionando eles com a história de Davi e Golias. E o que mais nós podemos aprender com isso? Bom, essas 3 coisas, esses 3 pontos, essas 3 chaves são muito importantes, mas elas nem sempre serão a resposta para todos os nossos problemas, tudo que gera estresse e ansiedade na gente. É preciso que com o tempo nós nos acostumemos a uma nova forma de pensar, de agir, de planejar, definir estratégias. Porque Davi fez o que fez naquele momento, porque tinha tudo que era suficiente para isso. Mas não é garantido que Davi derrotaria Golias se o enfrentasse mais vezes, 100 vezes, quiçá 200 vezes. E assim, todos os dias, nós enfrentamos o estresse e a ansiedade, dia após dia, mais de uma vez. Esteja preparado. Davi tem tudo para derrotar Golias todas as vezes que o enfrentasse. Assim como nós temos tudo para derrotar, para vencer os nossos estresses e aquilo que gera ansiedade em nós, mas desde que nós nos preparemos. Continue nos preparando sempre, a cada dia. E para isso, faça essa busca pelo o que a mais que você pode fazer hoje para transformar a sua mentalidade, as suas ferramentas, a forma como você age. Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui e antes de terminar eu queria pedir para você o seu feedback. Você gostou desse vídeo? Você pôde aprender algo com ele? Então faz o seguinte, curta esse vídeo, deixa o seu like para eu saber que você gostou, para eu saber que se estou indo pelo caminho certo e também para sinalizar para o YouTube que esse vídeo é relevante. Além disso, deixe o seu comentário, eu quero ouvir você, eu quero crescer com você. E além disso, uma coisa muito importante, inscreva-se nesse canal para receber as atualizações, ou seja, quando eu postar novos vídeos, você será avisado e não perderá mais nenhum conteúdo a partir daqui. E um último aviso, siga-me no Instagram. Eu tenho contas no Instagram e
Os links ficarão aqui embaixo na descrição. Vai lá, segue-me no Instagram, porque lá eu posto conteúdos exclusivos, eu posto conteúdos do meu dia a dia, e assim você poderá ficar mais próximo de mim. Muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo.